Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus maravilhoso, nosso Pai amoroso, possa habitar em nossos corações, que o exemplo de Cristo em nossa vida seja um grande fator motivador da fé. Meus amados, hoje, terça-feira, nós vamos iniciar aqui o nosso dia examinando a lição bíblica diária. Só recapitulando que ontem, na segunda-feira, nós vimos aqui duas perguntas. Pergunta 3 e a pergunta 4. Na terceira pergunta de ontem, logo após o Senhor dizer que iria julgar, né, o dragão, a serpente e o monstro marinho, e também, claro, né, em seguida ia cuidar da sua plantação, da sua vinha, referindo-se aos justos, né? Depois de falar contra os ímpios, ele fala em favor dos justos. Vimos que o Senhor vai dizer que não estava mais irado com ela, com a plantação de vinha, né? E que prometeu que se os espinheiros e o mato ameaçassem ela, a plantação, ele iria atacar com fogo o espinheiro e as ervas daninhas que estavam ameaçando a sua vinha. E vimos também na quarta pergunta, quando no versículo 27, capítulo 27, versículo 5, que o Senhor diz bem claro, né? Que se, aí começa com a partícula condicional, né? Se os inimigos do meu povo, né? Se eles quiserem, almejarem, desejarem proteção, a minha proteção, então eles façam as pazes comigo, que certamente o Senhor daria proteção a eles, né? Sim, ele garante que faz as pazes. Deus é um Deus que quer fazer as pazes, né? O rebelde, o pecador, o ímpio, é que quer confusão com Deus, é que quer inimizade. Deus não. Deus, ele sempre quer paz, né? E no versículo, na pergunta 5 de hoje, nós temos aqui o seguinte questionamento: qual era o plano do Senhor para o povo de Israel? Com isso, se concretizou ou se concretizará o quê? Vamos ver aqui. O verso 6 diz: chegará o dia em que o povo de Israel, como uma árvore viçosa, criará raízes, brotará e florescerá, e dará frutas que encherão o mundo. Meus irmãos, vocês já leram uma promessa tão linda quanto esta? Veja que em várias partes da Bíblia, como nós já explicamos aqui, o homem ele é comparado a uma árvore. Por quê? Porque o objetivo é ensinar as pessoas que elas foram criadas por Deus para darem frutos. E frutos espirituais. Não é à toa que no livro de Gálatas 5, versículo 22, ele vai enumerar lá 9 frutos, que ele vai, no singular, dizer isso é o fruto do Espírito. Então, quando Deus nos compara a uma árvore, é porque, né, inclusive a própria criação diz que Deus criou um jardim e colocou o homem dentro. Olha que coisa linda, né? Para o homem cuidar, lavrar aquele jardim. Para ele aprender com este jardim que nós, para Deus, é como se fosse um jardim, né? Um bosque frutífero, com as mais saborosas frutas que ele plantou, né? Não é à toa que Jesus Cristo, lá no capítulo 15 de João, vai dizer que ele é a videira, o Pai é quem cuida dele, o Pai é o agricultor, é quem irriga Jesus Cristo, é quem, né, joga água sobre a videira, poda, limpa, né, bota o adubo para que ela dê muito fruto, né? Olha que coisa linda Jesus fala lá. O próprio Cristo era assim, eu sou como a videira e tal. Então, quando nós lemos aqui, que Deus vai dizer assim, olha, um dia o povo de Israel será como uma árvore frutífera, será como Cristo. Coisa linda, né? Uma árvore frutífera.
ela vai criar raízes, ou seja, vai ter alicerce, vai ter sustentáculo. Não vai ser uma árvore, né, que facilmente se arranca, que facilmente morre. Não, raízes profundas significa uma árvore forte. Ela vai buscar água muito longe, as raízes, né? Uma raiz muito profunda, ela suporta as ventanias, as tempestades, ela não se quebra, ela não se arranca, ela não se dobra, porque ela está bem fincada, segura pelas raízes, ela tem uma base sólida, né? Ele diz que ela um dia brotará. Que coisa linda. Está até na ordem inversa aqui, né? Primeiro é floresce. Primeiro o texto fala que ela botará um broto, né? O broto, ou um renovo. É um botãozinho que nasce nos galhos, né? E aquele botãozinho vai se transformar numa flor. Aí fala que brotará e florescerá. E não é da flor, do meio da flor que sai o fruto? É, é do meio da flor que rebenta ali o fruto, né? E ele diz que depois que essa árvore, que fincar raízes, né? Que apresentar o broto, esse broto se transformar numa flor, florescerá, né? A época da primavera, né? E dar o fruto, a época do verão, aí sim, nesse momento, os verdadeiros israelitas espirituais encherão o mundo com os seus frutos. Que coisa, né? Que coisa linda. E aqui nós temos o verdadeiro propósito da existência do povo de Deus neste mundo de pecado. Todos aqueles que se convertem a Cristo e buscam imitar a Cristo, essas pessoas vão procurar agora alimentar o mundo com os seus frutos, com a sabedoria que aprendeu, com o testemunho que copiou de Cristo, né? E aí o mundo precisa ser alimentado com esta verdade, né? Cristo até disse que nem só de pão vive o homem, mas da palavra. A palavra de Deus é que alimenta, né? E aí está o fruto. Um dia o povo de Deus, o verdadeiro israelita, ele vai alimentar o mundo. Que dia é esse, né? Esse dia, obviamente, nós podemos aplicar aqui no momento, né, antes da vinda de Cristo. Se a gente pegar essa profecia e colocar antes da vinda de Cristo, é o momento da grande profecia da chuva serôdia, quando, a exemplo do que aconteceu no Pentecoste, a chuva da colheita, a última chuva, a chuva do Espírito, que vai derramar sobre toda a carne no tempo do fim, para que aconteça o último movimento, o Evangelho eterno seja pregado ao mundo inteiro e a terra inteira seja alimentada. Não é à toa que a Bíblia diz que ele vai derramar sobre toda a carne. O quê? O Espírito. E o que é o Espírito? Frutos do Espírito. Fruto do Espírito. Um dia Israel vai encher a terra com seus frutos. Ora, e Deus só pode dar frutos ao mundo através das suas árvores. Não é mesmo? Que maravilha! Que cada um de nós possamos entender esta mensagem e nos tornarmos árvores frutíferas nas mãos de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta. A pergunta 6, que nos diz aqui, que nos faz aqui o seguinte questionamento. O Senhor castigou o seu povo por quê? E de que forma? Vejam aqui duas perguntas numa, né? Saber aqui por quê? Qual o motivo que fez o Senhor castigar o seu povo? E como foi que ele fez isso? De que forma ele fez isso? Isaías 27, versículos 7 e 8 diz assim: O Senhor não castigou os israelitas tão duramente como castigou os inimigos deles. Os israelitas que Deus matou foram poucos, mas os assassinos desses israelitas, deles, que Deus matou, que ele matou, foram muitos. Ele castigou o seu povo, enviando-os como prisioneiros para outro país. Ele os expulsou com o seu sopro forte, tão forte como o vento leste. Veja que nós temos aqui, para responder de forma bem objetiva as duas perguntas que foram feitas, que foi feita aqui na sexta pergunta, né?
Por que que o Senhor castigou o seu povo, né? Por quê? Ora, está implícito no contexto que o Senhor castigou o seu povo porque o seu povo pecou, né? Ele fez isso porque o povo pecou. Está no contexto, nos versos anteriores e provavelmente nos versos posteriores. O motivo pelo qual o Senhor envia o castigo é porque o povo peca. E porque o povo peca, ele não castiga especificamente para destruir a todos, não. Mas o castigo, ele tem um objetivo, que é educacional. O castigo é para que o homem aprenda, que a gente já viu aqui vários versos, nos capítulos anteriores de Isaías. Na semana passada, por exemplo, a gente viu 1 ou 2 versos falando sobre isso. O povo mesmo confessando pela boca, dizendo, nós fomos castigados, mas aí o Senhor enviou esse castigo e a gente aprendeu, e a gente viu que estava errado, e a gente louvou o Senhor. A gente viu que não dava fruto, nem dava luz de nós mesmos, mas aí o Senhor, né, nos fez enxergar através daquele castigo, e a gente hoje louva o Senhor, reconhece, né? Então, o objetivo do castigo do Senhor não é destruir, né? Jó não foi castigado, Jó foi provado. Mas o Senhor queria provar Jó para quê? Só para ver o filho sofrer? Não. Nós temos lá o porquê. Porque Deus queria glorificá-lo, Deus queria exaltá-lo. Ele ia sair muito mais forte, muito, não só porque ele ficou mais rico financeiramente, não é isso. Ali a riqueza financeiramente é apenas um tipo, mostrando do que Deus quer fazer de uma riqueza espiritual, que Jó saiu dali altamente fortalecido, muito fortalecido espiritualmente, né? Assim foram, né, que também esse castigo, essa provação que o Senhor provê sobre o seu povo, também tem um objetivo, né, de peneiramento. Muitos dos ímpios que não queriam aprender nem se converter porque eram maus de coração, ficaram lá no deserto, morreram lá, né? Muitos ficaram por lá. E muitos outros aprenderam e saíram de lá porque se converteram da maldade que fizeram. O Senhor perdoou, renovou ali né, a sua aliança com eles, os seus filhos andaram nesta aliança, e daí por diante. Então, embora o texto aqui não fale sobre isso, mas o contexto traz isso, né? Então, por quê? Agora, de que forma o Senhor castiga o seu, né? Castigou o seu povo? Não foi igual, ele castigou os inimigos. As nações inimigas que estavam tentando oprimir o seu povo, subjugá-los, humilhando, dizendo que o Deus de Israel era pequeno e os deuses dele eram muitos, além de ser muitos, mais de um, eram maiores, né? O Senhor realmente pegou muito duro, muito pesado contra essas nações que queriam oprimir o menor. Deus sempre vai defender o menor, porque não tem quem defenda o menor. Sempre, isso aí está em várias tipologias. Quem era o menor entre Caim e Abel? Caim era o mais velho, o primogênito, era o menor. Deus ficou. Quem era o menor entre Ismael, o primeiro filho de Abraão, e o segundo, Isaac? Isaac era o segundo, o menor, o filho da promessa escolhido por Deus. Quem era o menor entre Esaú e Jacó? Esaú era o mais velho, era o primogênito. Quem aparentemente era o menor? Jacó, porque era o segundo. Quem é o escolhido? Jacó. E assim por diante, assim por diante. Quem era o menor dos 12 filhos de Israel antes de Benjamim? José, que era perseguido, que era humilhado e tal. Quem é que Deus exalta? José, tornou-se governante de todos. E daí por diante, o Senhor tem demonstrado nesses tipos, inúmeras vezes, né? E a gente viu aqui também, semana passada, Deus diz, olha, o meu povo que habitará lá em Sião era o pobre, né? O necessitado, ele sempre diz isso. E quando ele fala isso, ele não fala que... não está dizendo que o homem pobre, que não tem dinheiro na poupança, que não tem bens imóveis, etc, etc, que esse que vai estar salvo, não.
Ele não está garantindo a salvação de ninguém, nem a justificação de ninguém, porque não tem dinheiro. Não, não é isso não. O pobre que ele está dizendo aqui é aquele que é injustiçado, aquele que não tem ninguém por ele, mas que vive ali uma vida de justiça, não está rico das coisas do mundo. Tem uma série aqui de informações aqui nesse sentido. É isso que Deus se refere, né? Outro ponto interessante aqui nesse texto aqui é que se as outras nações foram castigadas por pragas, né, por violência de outros exércitos, que eles queriam muita briga, queriam lutar, e outro exército lutava com eles, eles eram exterminados, né? Mas o povo dele não. Deus permitia que esse seu povo, né, que um dia foi influenciado, se deixou influenciar pelo caminho do mal, da idolatria, do pecado, outra nação viesse e levasse eles cativos, presos para o exílio, e lá no exílio, na escravidão, na servidão, os seus olhos fossem abertos e eles valorizassem a liberdade que o Senhor havia dado a eles, né? Que era uma vida infinitamente superior, uma vida abençoada, e eles não haviam conseguido enxergar isso. Então, novamente, o Senhor fazia isso, não com a finalidade de destruir. E aqui está uma beleza muito clara para que o crente de hoje ele entenda que se ele está passando por uma dificuldade, alguma dificuldade, agradeça a Deus, porque ele está sendo tratado nessas dificuldades para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para que ele seja cada vez mais forte, não para a destruição.